Estamos começando aqui mais um Verso a Verso aí. Depois de algum tempo a gente ficou sem gravar, né? Já Férias, né? Férias. Boa, essa desculpa foi boa. Foi muito boa essa daí. Então estamos voltando com tudo aí das férias, então a gente vai gravar o nosso Verso a Verso. E como sempre, trazendo conteúdo aí de qualidade para você poder acompanhar, assistir. Divulgar, compartilhar, curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações aqui do sininho. Toda vez que a gente iniciar um vídeo ao vivo ou lançar algum conteúdo novo, você vai ser notificado por isso. E compartilha esse vídeo o máximo que você puder, porque eu tenho certeza que é um conteúdo que vai agregar valor tanto às pessoas que vão assistir, quanto a você que está assistindo agora e curte também, dá o seu joinha. É isso aí? Isso aí, fechou. É isso aí, maravilha. Estamos voltando aí com Verso a Verso, né? Voltando com Verso a Verso, Todo com força vapor, total. né? Vamos pegar Força o livro total. inteiro agora para fazer, né? Legal. Vamos falar um pouquinho sobre a importância disso também, do Verso a Verso? Vamos. Normalmente, a gente, na temática da pregação, as pessoas se perdem um pouco. Então, às vezes, parece que a Bíblia é isolada e fracionada, ela é toda fragmentada. Sim. Aí a galera que vai lê um versículo isolado, né? Tipo João 3,16, que é o texto que a gente vai ler aqui daqui a pouco, né? E assim, lendo fracionado, às vezes dá a entender uma coisa completamente diferente do que é realmente expressado. E aí a gente lendo verso a verso e expondo o texto de maneira expositiva, lendo todos os versículos explicando, a gente consegue ter um contexto. Né? Uma vez que a Bíblia não foi escrita versículo por versículo. A gente tem que imaginar que João escreveu um livreto, né? Quando ele escreveu o Evangelho, e que tinha começo, meio e fim. Sim. Então, quando a gente fraciona uma historinha, outra historinha, aí fica mais complicado de compreender. A compreensão bíblica correta, ela passa a partir do momento que a gente estuda expositivamente o texto. Legal você falar essa questão do livreto, né? Você vê as cartas de Paulo, né? E Paulo escreveu cartas, ou seja, você vai pegar ela, você vai ler todo o conteúdo dela. Não dá para fracionar ela, tipo, linha por linha e tudo mais, né? E uma coisa muito legal, uma vez eu ouvi uma explicação que é assim, já pensou, você escreve uma carta de amor para sua esposa, e dentro dessa carta de amor você vai dizer alguns motivos que te deixaram chateados. E aí, se você for ler fracionado, ela vai ser tendenciosa. Sim. Então, imagina que você fala assim, eu não achei legal aquilo outro, não gostei do jeito que você fez determinada coisa, e isso está escrito lá. Aí, se você for pegar só esse texto, vai dar a entender que você não gosta da Dani. Entendi. Mas num contexto, se ler, era uma carta de amor até. Os finalmente lá. Os finalmente. Falando, né? Ou até se tiver, ler um pouco antes, um pouco depois. Sim. Né? É o mínimo que a gente tem que fazer. Eu até faço um exercício de baixar na internet. Lá você coloca carta de 1 João, sem versículo e capítulo. Uau, legal. Tem lá direto. E aí você, quando for fazer sua leitura devocional, lê inteirinha. Pô, é uma carta curta, né? Que legal, que legal. E as cartas dá para ler assim, né? Sim, com certeza. E a gente está aqui, a gente começou o ano aí de 2022, você começou a fazer o seu devocional em cima do livro de João, né? Tem sido aí, se você puder acompanhar os cultos que estão gravados aí, ou todo domingo, né? A gente está fazendo ao vivo também, a gente está separando a temática de João, a gente separou, né? A temática de João, na verdade, João a gente está fazendo os devocionais, né? Devocionais de quarta. Isso, e de domingo é sobre Gênesis que você está fazendo, né? Isso. Eu confundi, ó. Mas os devocionais de quartas é que a gente não consegue gravar e tudo mais, porque é uma coisa bem pessoal, né? Os devocionais. Mas se você puder participar no devocional às quartas-feiras, né? Às 20 horas. E a gente está fazendo sobre o livro de João, né? Os devocionais estão em cima do livro de João, né? Sim. Legal. E o bacana disso, por que o devocional não dá para ser gravado? Porque a intenção do nosso discipulado é agregar as pessoas, é a gente comungar. E online a gente acaba perdendo um pouco isso. E a galera, por exemplo, hoje é um dia chuvoso. A gente está gravando numa quarta-feira chuvosa. Sim. Né? E daqui 2 anos, talvez a gente olhe para isso daqui, né? E fale, caramba, tá chovendo aquele dia. Assim, é uma quarta-feira chuvosa. Então, às vezes a pessoa se permite a não estar em comunhão, num discipulado, e comungar com seus irmãos, conversar, para assistir de casa, como se tivesse o mesmo efeito. Entendi. Né? Então, não é uma coisa em detrimento da outra. Né? Por exemplo, os cultos a gente grava, a gente tem conteúdo que a gente está soltando online, e a gente tem um discipulado que é presencial. Legal. E a ideia é que a igreja compartilhe ou participe aqui junto com o pessoal aqui no presencial. Que isso seja, né? E a gente está falando sobre o João, então, e quem é João aí? Eu comecei a fazer um discipulado em Portugal, né? Eu estou indo para lá, acabei começando a assumindo essa parte de discipulado.
E eu fui estudar e a gente acaba confundindo. Tem 3 Joãos na Bíblia, né? Joãos. Tem 3 Joãos na Bíblia, né? Ou seja, um é diferente do outro. A gente tem um discípulo, o João Batista, e tem mais um João que eu esqueci o nome dele. João Batista. É João. Só João Batista, Isso. né? E qual que é a distinção de um para o outro? E a gente consegue... Tem bastante distinção. Primeiro que João Batista, ele foi um primo de Jesus, que nasceu de sua tia Isabel. E ele era a palavra de Malaquias, que fala que ele veio aplainar os caminhos para o Senhor. Legal. A ideia de João é a mesma que um rei, quando estava chegando em determinada cidade, ele mandava um precursor que vinha aplainando o caminho para que o rei chegasse com suas carruagens, né, anunciando o rei está chegando. Legal. E aplainando os caminhos, literalmente, para que o rei viesse num caminho aplainado. Então, João Batista ele fala, eu sou aquele que Malaquias falou, o que vai ajeitar as coisas aqui para o Senhor falar. E ele mesmo fala dele mesmo. Né? E ele fala dele mesmo, eu sou o amigo do rei, né, o amigo do noivo. Então, isso é maravilhoso. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, porque o João, que não é o Batista, escreveu sobre ele. E aí, esse João, ele era pescador, certo. Ele era discípulo de Jesus, então ele andou com Jesus ali e ele foi contado entre os 12. Legal. Dizem que ele era o discípulo mais próximo de Jesus, o que Jesus mais amava, né? Uau. E é importante, antes da gente ler o livro que a gente vai ler, o relato de João sobre o Evangelho, é primeiro entender que João escreveu diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Essa galera escreveu, eles vão dizer que esses 3 são os evangelhos sinóticos. Certo. Então, eles vão falar mais um pouquinho mais do que Jesus fez. Entendi. Então, por exemplo, Lucas vai apontar para um Jesus mais homem, um Jesus homem. Ele vai dar ênfase na humanidade de Jesus. Entendi. E é incrível a gente pensar porque ele escreve para gregos, né? Então, a ideia dele era conquistar os gregos falando de Jesus como homem perfeito. E aí, depois nós vamos ver Marcos relatando Jesus como servo sofredor. Então, toda a ênfase de Marcos é no que Jesus fez mesmo, na obra dele. E Mateus vai escrever para os judeus. Então, as palavras mais escritas na Bíblia, ali, as frases mais ditas por Mateus, é as seguintes, para que se cumprisse a Escritura. Então, ele estava apontando para as antigas Escrituras, para os profetas, e Jesus como cumprimento dessas promessas que os profetas tinham feito. Uau. Já João, ele vai escrever sobre o coração de Jesus, sobre a personalidade de Jesus e sobre a identidade de Jesus. Não é à toa que, se não me engano, 6 ou 7 vezes, ele vai usar a palavra eu sou para Jesus. Uau. Jesus é o verbo, Jesus é a água da vida, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Legal. Ele vai trazer para Jesus uma identidade, dentro do escrito, né? Entendi. Então ele vai falar sobre o coração de Jesus e sobre quem ele era. Mas não só isso, a gente vai entender que João ele tinha uma ideia, ou ele tinha um dom de mostrar a personalidade das pessoas. E falar sobre a identidade de todas as pessoas. A gente vai ler em João 1, ele vai começar falando sobre a identidade de Cristo. Depois ele vai falar sobre a identidade de João. Legal. E ele vai falar sobre a identidade dos discípulos. Então, todo o capítulo 1 é pautado em identidade. Uma responsabilidade em falar sobre a identidade de cada um e o quanto é importante você saber a sua identidade. E é bacana isso porque ele vai relatar Cristo como Deus. Legal. Então, qual que é a identidade de Cristo? Deus, ele é Deus. E aí ele vai falar e retratar sobre a divindade de Cristo. A realidade da unidade entre ele e Deus, de maneira plena, né? Uau. E é incrível, porque ele estava escrevendo que Jesus era Deus, porque ele estava enfrentando ali no período em que ele escreve esse livro, uma oposição, uma heresia, que era justamente colocar em xeque a divindade de Cristo. Entendi. Então Jesus ele não pode ter vindo como carne, essa era a ideia deles. Ele não pode ter vindo como carne porque a matéria é ruim. Então como ele é Deus e veio como carne? Havia uma necessidade de desacreditar Jesus como Deus. Então queriam colocar Jesus simplesmente como um homem, ou seja, como um ser humano, mas tanto que os outros discípulos registram dessa forma, né, Jesus como homem mesmo, de fato. Eles dão traço de que Jesus era, por exemplo, Mateus falando que ele era o prometido, o Messias. Sim. Então, só que é dentro do contexto da visão que Jesus passou por esses caras e da interpretação correta do Antigo Testamento, é que o Messias seria Deus. Entendi. Então, quando ele pisa na Terra e ele demonstra isso, a onisciência, óbvio, a onipresença ele não demonstra porque ele
ele está preso a um corpo físico, né? Espaço-tempo. Contudo, ele fala assim: eu te vi sentado debaixo da figueira, né? Para Natanael. Ele cumpre coisas, promessas, características que só um Deus poderia cumprir. Exatamente. Legal. Inclusive o fato dele ser perfeito, né? Uau. A perfeição dele só pode ser Deus. Entendi. Né? E aí a coisa mais bela, ou a maior compreensão que João traz pra gente é o seguinte: Deus sendo grande, o criador de todas as coisas, pisou aqui na terra, cara. Uau, E que pisou louco. por amor. E morreu numa cruz por você e por mim. Que legal. Então essa é a ótica de João contando sobre a vida e a morte e a ressurreição de Jesus. Eu não sei se você vai falar isso ao longo do texto aqui, ao longo do podcast, mas qual a característica de João como pessoa, como discípulo? Uhum. Que a gente vê todos eles passando por um processo de transformação muito grande, né? Qual foi o processo de transformação de João? Como que ele era no começo e como... Porque você vê que ele é o apóstolo depois do amor, né? Aquele que Deus ama, né? Não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Ele era, na verdade, a palavra demonstra que ele era um homem bem duro, assim como Pedro, nos mesmos moldes ali. Existem textos que vão falar que ele era impulsivo, porque a palavra vai falar que ele era um dos Bonerges, né? E Bonerge é filho do trovão. E ser filho do trovão era para caracterizar os caras como pessoas realmente ríspidas, poderosas quando falavam, duras no falar, né? Andava com Pedro, provavelmente tinha uma característica próxima, né? Pescador, São amigos, né? Pescador, Pescadores. pô. Então era uma característica, era peculiar, né? Então esse João, ele, por exemplo, ele subindo indo de Jerusalém para Samaria, ele de Jerusalém para Betânia, ele tinha que passar por Samaria, para a Judéia, né? Ele tinha que passar por Samaria. Legal. E subindo em Samaria, os samaritanos começaram a impedir Jesus de entrar. E aí esse João, o apóstolo do amor, queridão, é nóis. Ele olha para os caras e fala, ele chega em Jesus e fala assim: Jesus, eu quero resolver esse problema. E eu vou orar para que caia fogo do céu sobre essas pessoas. E elas Quem morram. nunca pensou assim, né? Cara, João era... Talvez ele tenha lido lá o texto, né? Em 1 Reis, capítulo 18, e tenha falado: caramba, Elias orou e caiu fogo do céu. Essa é a solução. Essa é a solução. Eu vou orar aqui, esses idólatras todos vão morrer, né? E aí Jesus, com toda a sabedoria, responde para ele: João, não vim condenar, né? Não é o momento. Eu vim salvar, cara. Uau, então ele ensina João. E eu acredito que o caminhar de João com Jesus tornou João um cara mais paciente. Tornou João um cara mais parecido com Jesus. Legal. Porque andar com Jesus torna a gente mais parecido com ele. Que legal. Então João, ele se torna um discípulo fiel, alguém que podia andar com Jesus, que estava próximo de Jesus, e que isso, ao andar com ele, ao andar com o seu discipulador, ele absorvia a paciência de Jesus. Jesus era manso, pô. Então aquela mansidão, ele olhava para Jesus e falava assim: cara, ele é manso, eu não. Eu preciso disso. Ele é sábio quando ele fala: eu não sou. Então ele começou a andar com um discipulador que era alguém perfeito. E ele começou a absorver, né, da vida de Cristo nele. E talvez seja o que mais absorveu, né? Provavelmente. Eu não me recordo agora se é 1 João ou 2 João, que ele fala assim: aquele que não ama não conhece a Deus, né? Porque Deus é amor. Ou seja, aquele que não tem essa capacidade de amor jamais conheceu a Deus, né? Ou seja, a necessidade de a gente conhecer a Deus nesse aspecto, né? De amar o próximo nesse aspecto, né? Ele fala de suportar em amor e tudo mais. E é muito louco que é o mesmo João, né? E é o Aí você mesmo fala assim: João. caramba, o que aconteceu com ele? Ele andou com Jesus. Quando a gente anda com Jesus, a gente absorve quem ele é, a identidade dele. E aí a gente absorve. E aí a gente vê um João extremamente paciente, chamando os seus discípulos de amados, de filhinhos. Né? O que aconteceu com esse João, cara? Com o João que queria mandar fogo do céu, o Bonerge. O que aconteceu com ele? Ele andou com Cristo. E isso fez com que ele absorvesse de Cristo, né? Uma coisa que você falou aí que eu acho muito importante: ele andou com Cristo, né? E a mudança, ela não é do dia para a noite, né? Ela não vai acontecer no batismo, por exemplo. Se eu me batizei e sou uma nova criatura. Não é assim, de fato, né? De fato é um caminhar, é um andar com ele, né? Jesus Cristo, ele é um caminho, ele não é uma parada, né? Você não vai chegar nele, parar diante dele e vai te transformar. Mas precisa andar com ele para que haja essa transformação, né? Exatamente. A gente vê todos os dias os discípulos erravam, cara, numa pergunta, mostravam o coração Pedro deles. negou Jesus. Pedro negou, né? E não só negou, ele repreende Jesus. A gente vê dentro do contexto dos discípulos gente como a gente, pô. Legal. Gente como a gente. E isso é muito legal. Porque você vê gente como a gente andando com Cristo e sendo transformado. Uau. Aí a pergunta reversa que fica na nossa cabeça é:
cara, como que as pessoas andam com Cristo e não são transformadas? Sim. É porque não é Cristo, não tem explicação. Uhum. Como que alguém nervoso, violento, alguém com vício permanece nisso, andando, apesar de andar com Cristo? Uhum. Não anda com Cristo. Entendi. Porque quando você anda com Cristo de verdade, você absorve dele. Você é transformado por ele. Uau, Né? A graça é transformadora. que legal. E é engraçado, uma peculiaridade de João, uma curiosidade, é que ele falava que ele era um amado por Jesus, né? Ele se auto-intitulou, né, amado? A gente vai ler depois aqui, a gente vai chegar lá, né, em nome de Jesus, só que eu acho que você vai estar em Portugal, né? João 13. João fala assim, João 12. João fala assim, Pedro perguntou para o discípulo a quem Jesus amava. Quem é o traidor? Sim. Pedro perguntou para o discípulo a quem Jesus amava. Ele não podia falar assim, Pedro perguntou para mim. Ele que estava escrevendo. Sim, verdade. Mas ele sempre, quando vai falar referente a ele, quando o túmulo, o anúncio que o túmulo estava vazio, né, pelas mulheres, Sim. aí a palavra, João escreve assim, Pedro e o discípulo a quem Jesus amava saíram correndo. Uau. Por que ele falava dessa forma, né? Sim. Porque ele identificou que Cristo amou ele primeiro, cara. E ele fala até sobre Uau. isso em 1 João. Sim. Ele nos amou primeiro. E o fato dele amar João primeiro, e ele entender isso, fez com que João caminhasse de uma maneira completamente diferente dos outros discípulos. Porque João poderia ser o cara que falasse assim, cara, eu sou o que mais ama Jesus. Porque eu sou o único que não abandonei ele. Entendi. Que fiquei com ele aos pés da cruz. Certo. Eu fui o único que não fiz isso. Mas ele preferiu ser reconhecido como amado por Jesus. Como alguém que era amado por Jesus. E alguém amado por Jesus, isso é muito importante a gente entender. Alguém amado por Jesus e que compreende isso é capaz de morrer por Jesus. Sim. Agora, o mártir vazio é a gente achar que o amor que a gente sente é um mérito. Nós seremos incapazes de amar Deus. E João tinha plena consciência disso. E quando ele olhava para ele e via aquele homem impulsivo, aquele homem doente, enfermo na alma, e falava assim, cara, Jesus me amou assim, Que louco, desse jeito. Ele me amou daquela forma. Ele me amou primeiro. E esse amor me constrangeu ao ponto de eu ser o João, o amado por Jesus. Então, cara, João era... E o Espírito Santo aprovou isso. Né? A palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Sim, exatamente. O Espírito Santo assinou embaixo, pô. Ele falou assim, eu sou amado por Jesus. Auto-apelido, eu sempre falo isso. Não é uma coisa muito legal de se fazer. Não. Então, você imagina, eu sou o bonitão. Pode me chamar de bonitão. Eu sou o cara que Jesus mais ama. Né? Se ele fosse pregar aqui, ele ia falar isso. Eu sou o cara eu sou o apóstolo que Jesus mais Imagina ama. você chegando hoje falando isso, né? Sua arrogância, né? Muita arrogância, né? Imagina os discípulos lendo lá, falando Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Nossa. Ele falando de quando ele está diante de Maria, na crucificação. Aí a palavra fala que, enquanto ele está na crucificação, o Senhor Jesus olha para ele e fala assim, aí João escreve assim, ele falou para o discípulo a quem Jesus amava. Ele falou assim, cuida da minha mãe. Cuida do que é mais precioso para mim, cuida dela. Ela é sua mãe agora. E cuida dele, ele é seu filho agora. O que ele estava falando? Cara, vocês vão cuidar um do outro. Eu estou entregando na tua mão, João, o que é de mais precioso para mim. Sim. A pessoa que me ensinou a falar, que me ensinou a caminhar. E eu sei que a galera da igreja evangélica tem um pouco de ranço de Maria, né? Mas não tem de José, é engraçado isso. Não tem de José do Egito, não tem de Abraão, mas tem de Maria, pô. Verdade. Né? E Você Aparecida não é Maria. ano, né? Tipo assim, Aparecida não é Maria, né, mano? A galera acha que é a mesma coisa. Falta de estudo, de conhecimento, né? Às vezes ouve alguma coisa e já associou e não desvincula isso, né? Poxa, olha que incrível, né? Deus falou que ela era bendita entre as mulheres. Sim. Cara, Maria criou um filho de Deus, cara. Verdade. Jesus não falaria se Maria não ensinasse ela a falar, ele a falar. Então ele teve uma família humana. Sim. E até um lapso, um entendimento de humilhação que ele teve. Ele teve que aprender com uma pessoa pecadora. Né? Eu sei que os irmãos católicos aí vão se retorcer e falar Maria não tinha pecado, né? Mas ela teve pecado. Sim. Né? A verdade é que ela era virgem, ela era uma pessoa pura, né? No quesito sexual, para que o parto fosse de maneira divina. Né? Então, Sim. o Espírito concede, né? O Espírito envolve Maria, ela tem um filho, né? Divino. E João ele vai falar bastante sobre o nascimento de Jesus também. Legal. E dentro dessa concepção, Maria, ela gera Jesus e ela ensina Jesus, pô. Ela troca a fralda de Jesus. A galera acha que Jesus era tipo um super menino, né? Que já se trocava sozinho. Exato. Já nasceu falando, né? Palavras proféticas. Eu sou o filho de Deus. Tipo, não chorou quando o médico deu um tapa quando a parteira deu um tapa no bumbum. Não, né? não caiu, talvez ralou o joelho. em Nunca algum lugar, ralou, né? não. Jesus não.
Ele ralou e ele falou, ó pai, me cura. E aí secou o machucado. Ou um anjo veio segurando a mão dele, alguma coisa desse tipo, né? Verdade. São 33 anos que a Bíblia não relata muito bem, relata alguns trechos ali, como ele está criança ainda pregando no templo, alguma coisa desse tipo. Acho que talvez o restante fosse uma vida comum, como a gente vive, por exemplo, de, sei lá, talvez... De extrema brincar, dedicação estudar. aos estudos, tá lá a Sim. palavra. Porque você imaginar que Jesus, ele incorpora a palavra, né? Sim, Então ele tinha um conhecimento monstruoso para ele chegar em Lucas 2, por exemplo, na primeira pregação dele em Nazaré e falar, eu sou Isaías, capítulo 61. sim. Hoje essa palavra está se cumprindo, o Espírito do Senhor está sobre mim. É sobre mim que Isaías estava falando. Né? Então você imagina que ele entendia. E também Isaías 53. Cara, o cara lê Isaías 53, ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, como aquele que o tosqueneja. Eu acredito que quando ele estava lá no Getsemane, essa passagem devia estar na cabeça dele. Com certeza. Né? Porque ele falou, mano, eu estou indo para o matadouro, eu estou indo como uma ovelha muda, eu não vou poder abrir minha boca, eu não vou abrir. Eu vou cumprir o que o pai falou. Então, eu acredito que o período que a gente não consegue compreender ou não tem acesso, Jesus, com toda certeza, estava se dedicando ao entendimento da palavra e à preparação para aquilo que ele ia fazer, né? Sim. É Mas ele não foi forte, arrebatado para um, sei lá, um terceiro plano, ficou lá, Não, morou lá, monge, numa incubadora. virou monge. Então. Não. Não tem. A Bíblia, embora não relatar, mas provavelmente estava ali estudando e tudo mais. Mas Provavelmente estava sim, com a sua provavelmente. família ou com os estudiosos da época, né? Uhum. Com 12 anos, a galera que lê lá Lucas 2 fala que é o bar mitzvah, né? Bar mitzvah era a cerimônia de maturidade da criança. Então ela era levada para o templo e ela conversava com os sábios. Normalmente é entre 12 e 15 anos, essa idade mesmo. Hoje eles cravaram martelo em 15 anos. No tempo de Cristo não dá para ter certeza qual que era a idade que eles levaram. Mas o fato é que com 12 anos ele já confundia os sábios. Né? Os doutores da lei eram confundidos pela sabedoria de Jesus. E é incrível se você pensar que uma criança de 12 anos já tinha uma interpretação da palavra. Aí eu vejo estudo, né? como algo divino, né? Demonstração de algo divino. Ser humano nenhum poderia atingir isso por conta do pecado, né? Ele já era alguém sem pecado, recebendo de maneira plena o que Deus tinha para ele, né? Uau, legal. Vamos ler alguma coisa de João? Vamos ler alguma coisa de João. Vamos lá, então. Essa introdução foi bem longa, né? Foi, mas é para A dar gente faz em 2, João 1, pode ser? Pode ser. A gente vai falar primeiro sobre essa parte aqui que é bem interessante. Eu acho que dá pra gente ler até o 28. Vamos lá, então. E aí depois a gente faz um segundo bloco do 28 em diante. Fechou. Fechou? Deixa pra depois. Vamos lá, é importante a gente falar que João estava escrevendo sobre a identidade de Jesus. E ele começa escrevendo assim no capítulo 1, Males. A palavra tornou-se carne. No princípio, esse daqui é o subtítulo, tá ligado? É porque a minha Bíblia está um pouco confusa, assim, né? Só um pouquinho, né? Um pouquinho. Não sei se deu para ver lá, toda colorida. Vamos lá. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio, né? Essa primeira parte que é bem legal, porque princípio é a palavra Gênesis. Né? É que não dá para entender muito por que troca, né? Na tradução. Mas no Novo Testamento, princípio, João está querendo dizer, lá no Gênesis, ele era o verbo de Deus. Louco. E o verbo é o logos, né? É a palavra logos no grego. Essa é a palavra que João coloca aqui. Ele escreveu em grego o Novo Testamento. Então, logos significa a lógica das coisas. A lógica de tudo era o Cristo. O sentido de todas as coisas. O logos é o sentido de tudo. Que legal. Nós achamos muitas vezes que ele era só a palavra, né, dita por Deus. Então a gente imagina Deus falando e Cristo saindo da boca dele, né? É algo mais ou menos assim que a gente imagina. Sim. Mas não é só isso. Ele era o sentido, o porquê do que tudo foi feito. Que louco. O porquê de cada coisa foi feito. Tudo que foi feito para adorar o Filho de Deus. Né? Ele preparou tudo para o Filho de Deus. Então, quando nós olhamos o Logos de Deus, a lógica de todas as coisas na criação era o Cristo. E João começa falando a identidade de Cristo. Ele é a lógica de tudo. Ele é um motivo, a razão, Ele é um motivo, né? a razão de todas de as todas coisas as coisas. existirem. De todas as coisas. Que louco. Tudo foi feito por ele, por meio dele e para E ele. para ele. Tudo. E aí o verso seguinte, ele fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha no meio das trevas, e as trevas não a derrotaram. Essa outra parte aqui é
João já falando a função de Jesus. Sim, sim. Que a gente falou aqui no dia que a gente falou sobre a criação, que no princípio de todas as coisas, quando tudo era sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo, Sim. Deus disse, haja luz. Uau. E, cara, não há escuridão que possa sustentar, aguentar a luz, por menor que ela seja. Se a gente apagar tudo aqui, deixa tudo aqui num umbreu total, e acender uma luz, por menor que ela seja, a escuridão vai embora. Sim, A escuridão não pode resistir ela. E aí vai falar assim, Jesus era essa luz que invadiu as trevas, Uau. que as trevas não puderam resistir ela. Sim. Então, quando Jesus chega em alguém que é sem forma e vazio, cara, quando ele chega em alguém no qual o Deus falou, haja cruz para essa pessoa, quando ele chega nessa pessoa, não tem trevas que pode suportar dentro dessa pessoa. Uau. Não há o que possa suportar. E aí João está falando o Fantástico, seguinte, ele é essa luz poderosa que a treva nunca vai aguentar. Legal. E aqui uma outra coisa bem legal é que não existe dualidade de luta entre Deus e o mal. Não existe. Entendi. Deus é Senhor, cara, de todas as coisas. O mal bate continência para Deus. O mal não é nada diante de Deus. Entendi. Nada, absolutamente nada. Não tem uma luta entre trevas e luz. Porque quando Mas a luz porque chega, não teria como ter uma luta com alguém que é superior a você. não tem como. Louco. E aí, aqui o que ele está falando, a luz não pode suportar. Perdão, as trevas não podem suportar a luz. Sim. Então não tem guerra. A luz chega, acaba. Uau. A Louco luz esse chega, entendimento, termina. né? Porque a galera acha que o Deus e o diabo tá brigando. E eles não Que tão Deus tem a brigando. mesma força que o diabo, né? Sim. Até mais, porque se falarem pra você assim, se fizeram uma macumba pra você, você vai acreditar mais do que se alguém chegar e falar assim, Deus vai te abençoar, cara, e abrir uma Sim. porta pra você. Verdade. Fez a macumba, você vai fazer campanha na tua casa, orar, chorar, né? Agora você fala, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta pra você. Pô, aí não. Louco isso, porque é difícil hoje em dia, não só hoje em dia, mas acho que desde que eu me entendo por gente, assim, que eu sou pequeno, criança, e venho aprendendo um pouco do Evangelho, a potencialização que a gente dá para as coisas ao invés de Cristo. A gente coloca Cristo como, é um cara, mas não como Senhor realmente, de fato, e Salvador da minha vida. Se Ele é Senhor, se Ele é Salvador, tipo, mano, vai temer o quê? Vai andar ansioso por quê, né? Ele é a razão de todas as coisas, né? O motivo de todas as coisas. Ou seja, é o nosso coração caído realmente dando valor e importância para que não deveria, né? Exatamente. E é por isso que João escreveu isso. E o Espírito Santo permitiu. Para que a Sim. gente sempre lesse e falasse, caramba, Jesus é Deus, pô. Uau. Ele é Deus. Louco. Entendeu? Então é por isso que João escreveu essa deu essa faceta de importância. Jesus. Legal. E aí o verso seguinte, Malis, fala assim, ó. Acho que é o verso 6 agora. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Uau. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que iluminaria todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Uau. Essa outra Para parte. mim é um dos versículos mais fantásticos da Bíblia, esse aí mesmo. Primeiro a gente entender quem era João. Sim. Aqui existia uma denominação em Éfeso, que é o local onde João está quando ele escreve o livro de João, Sim. que meio que beatificou João. Entendi. Então eles tinham em estima João, só que era exagerado. Então João já escreve, João o apóstolo, ele escreve sobre João Batista. Ele não era luz. Ele não era luz. Ele estava preparando o caminho para a luz real que era Cristo. Entendi. Então isso tem que estar bem claro na tua cabeça. Ele era um grande homem de Deus. Aliás, o próprio Cristo falou que ele era o maior homem nascido de mulher. Uau. Para Cristo falar isso, cara, a gente tem que levar em consideração. Sim, com Então certeza. Jesus falou isso sobre João e realmente ele era incrível. Só que aí o apóstolo João falou o seguinte: João veio testificar da luz. Ele não era a luz. Ele coloca João no lugar dele Sim. e coloca Jesus no lugar dele. E é incrível porque depois ele vai falar sobre as palavras do próprio João um pouco mais para frente. O próprio João fala sobre ele da mesma forma que João Uau. fala sobre ele. Então, João é muito preciso no aspecto de identidade. Então, ele está falando aqui, eu sei quem Jesus é e estou falando sobre ele. E eu sei quem João é. Entendi. E quem ele não é também, eu sei. Ele não é a luz.
E isso ele estava explicando com todo amor e cuidado para as pessoas de Éfeso também, Entendi. que estavam influenciadas, e talvez essa denominação, que historicamente é comprovada, essa denominação talvez colocasse alguma ênfase maior do que deveria em João Batista, e aí ele coloca João Batista no lugar. Quem E ele, só veio testificar da luz e tudo Testificar. mais. e aí ele fala assim, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Essa era a minha pergunta, né? Quem são esses seus? É o próprio povo judeu? É o judeu. É o Entendi. judeu. Mas o que a gente precisa entender? Que João Batista ele está explicando algo que era necessário acontecer. Então, pô, se ele está explicando sobre Deus, que Jesus era Deus, alguém não receber Deus, e por isso Deus responder a essa não recepção, indo para outras pessoas, parece que Deus errou. Entendi. Então, Deus veio para o céu, ele não rejeitou, existe a possibilidade, então, de rejeitar ou não rejeitar, e eles rejeitaram, e por isso ele foi para outros. Entendi. Tipo, segue a fila. E se ele fez isso naquele tempo, ele faz hoje. Né? Porque ele não muda. Então, você imagina, se a gente tivesse esse tipo de pensamento, Sim. de que Deus não tem o controle, e de que ele queria, de fato, salvar Israel naquele momento. Uhum. Ele queria mesmo os filhos dele. Ele queria lá a nação de Israel, ele queria salvar, mas não conseguiu porque eles não receberam ele. Entendi. Primeiro, ele não é Deus, porque ele é onipotente. Se ele quisesse, ele salvava. Uhum. O que João está explicando aqui, e dando ênfase, não é que eles rejeitaram e que Deus teve um plano B. Mas que, de fato, esse era o plano, desde o começo. Uhum. Porque como ele abençoaria todas as nações, a promessa é feita para Abraão, a gente vai falar disso domingo. Sim. Né? Como que ele vai abençoar todas as nações, se só Israel tem um cordeiro, cara? Entendi. Se só Israel, Jesus era judeu, ele era o Messias dos judeus. O único povo que tinha um Messias eram os judeus. Como que essa cultura ia ser espalhada pelo mundo se os judeus não rejeitassem? Então aqui não está mostrando um plano B de Deus, está mostrando um plano A, de que Deus estava falando, cumprindo aqui o que ele falou para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações dessa terra. Entendi. Todas as nações vão ser benditas por causa de você. Não é só o seu povo, a sua família, que vai nascer de você, as 12 tribos. Não é só isso, são todas as nações. Eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser uma grande nação. Mas todas as nações serão abençoadas, cara, por causa de você. Uau. Então, o que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui é exatamente o que Deus tinha planejado. Entendi. O judeu rejeitando o Cristo, e o Cristo, então, sendo anunciado às nações, para que a bênção prometida a Abraão, de que seriam abençoados por um descendente de Abraão, por alguém que era da família dele, abençoando agora todas as famílias, era necessário que acontecesse. Entendi. Então não é uma ideia, a galera tem muito disso, Maris, de falar, não, se você não quiser, nem Deus faz. Né? Você viu aí, ó, veio para os dele, mas os dele rejeitaram. Com certeza veio para os dele, porque só existia Messias naquele povo. Se chegasse num brasileiro daquela época, né, que nem tinha brasileiro, imagina um índio aqui jogado e falar assim, ó, o Messias se manifestou e ele é o Cordeiro de Deus. O que é Cordeiro, o que é Messias? Sim. Eu nem sabia Verdade. o que era Cordeiro, pô. Como que isso se manifestou? Através de um propósito de Deus. Entendi. Então, olha para essas estrelas, Abraão. Olha para todas elas. Você pode contar? Não, eu não posso. Assim vai ser a sua posteridade, a sua descendência. Que louco. Você não vai poder contar, cara. Eu acho muito belas as alusões que Deus faz, cara. Porque Isaías 43:13 vai dizer que no momento da ressurreição, a gente vai surgir da terra como um orvalho de luz. Sim. Como se fosse um campo estrelado, cara. Umas estrelas brilhantes Sim. em um campo. Não sei se você já viu um campo com orvalho. Já vi. Principalmente à noite, né, também. Brilha Demais. A luz da lua refletindo no orvalho. Sim. Cara, é uma coisa de doido, é lindo. E aí o orvalho da noite, o orvalho da manhã, perdão, esse orvalho brilhante vai ser dessa forma. E Abraão vai estar olhando a ressurreição e falando, cara, eu não posso contar. Verdade. De tanta gente que foi abençoada por meio da promessa que Deus deu para mim. Uau. Que louco. Então o Cristo veio cumprir o que Deus falou para Abraão. Ele era o cumprimento. Sim. Né? E quando esse texto aqui mostra que ele veio para os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Cara, olha que coisa doida, né? O que ele está falando? Deus tem o poder mesmo e estava abençoando todas as nações. Entendi. Estava abençoando por meio de Cristo. Uau. E depois, no final, Romanos capítulo 11, diz que quando ele está voltando, que ele vai rasgar os céus, os judeus vão olhar para aquele que foi transpassado por eles. Uau. E vão se lamentar.
Ou seja, os judeus Uhum. vão entender que o Cristo é o mesmo Cristo. Uhum. O nosso que salvou a gente é o que vai voltar e ser o rei deles e nosso. De fato, ele vai ser poderoso para salvar, porque ele vai salvar tanto os gentios quanto os judeus. Exatamente. E esse era o propósito. Esse era o Ele não propósito. salvou o gentil porque o judeu o rejeitou. Aham. Não, ele salvou o gentil porque ele prometeu que ia salvar todo mundo. Sim. Né? Já Ele estava no plano, já né? estava no plano. Agora, a forma que ele desenrolou o plano, a galera que tem a mentalidade temporal nunca vai compreender o caminho de Deus. Jamais. Né? Agora aqui ele já sabia o que ele estava fazendo já. Sim, exatamente. E Já aí, estava declarado. já estava aí, né? declarado. Que louco. E aqui é muito legal que fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Que Aí louco. ele né? fala assim: sabe a palavra que criou todas as coisas? Uhum. Poxa, Maris, a coisa mais importante do mundo, a pessoa mais importante do mundo, Sim, pisou nessa terra, cara. o verbo, né? O verbo de Deus, aquele que criou todas as coisas. Ele era dono de tudo, cara. Uhum. Ele pisou nessa terra e Que andou louco. no meio dos homens. Uau. Por que ele fez isso? Por amor. Uhum. Acho muito legal a parte de que a gente prega no Natal uma criança lindinha, que isso é uma honra, mas a gente está falando de Deus, Mali. Sim, Deus se fez criança, cara. sim. Se fez E o quanto ele se criança. humilhou nisso, né? O Criador, cara. Ele fez uma criança. Eu acho que foi até você postou no Natal um texto que eu achei fantástico, repostei. assim, né? Que Jesus Cristo ele se fez criança, ou seja, pensa um Deus se rebaixando a esse nível, de ser uma criança que vai sentir fome, vai ter dor, vai ter que ter alguém limpando ele, alguém dando banho para ele, alguém alimentando ele. Ó. Ensinando a A falar. necessidade de ensinar a falar, de ensinar a andar, ensinar todas as coisas, né? Ou seja, o quanto ele se rebaixou. A humilhação maior realmente foi essa, né? Você entende a humildade dele nesse sentido. Se submeter aos processos humanos. Exatamente. A todos os processos humanos. De necessidade, de fome, de vontade de ir no banheiro, Inclusive de morte, né? de morte, de ira, De ira. Chorou com Lázaro e tudo mais, né? de perda. De Cara, ele perda. era Deus, ele não precisava sentir aquilo. Não. Né? Exato. De abandono na cruz. Pai meu, por que me desamparaste? Cara, você olhar toda a figura de Cristo, Uhum. foi uma humilhação muito grande que o Sim. verbo de Deus se submeteu por amor. Terrível. Então, assim, por que tudo isso? Por amor, pô. Verdade. Olha o quanto você é amado. Uhum. Né? Ele veio entender o quanto é duro a vida de alguém que abandonou Deus. Uhum. Ele veio e ele assumiu a condição de servo. Uau. E João ele vai dar ênfase nisso, ainda falando sobre a identidade dele. Ele fala, ele era a palavra, cara. Ele coloca a ênfase na identidade e fala, ele pisou aqui e andou cheio de graça e verdade. Graça e verdade também é uma coisa bem legal da gente falar, né? Porque a verdade sem a graça é crueldade. Uhum. Né? Eu digo que muita galera que prega moralidade, por exemplo, eles caem no erro de pô, você precisa se corrigir. Você precisa ser alguém melhor. Você precisa ser alguém disciplinado. Alguém extremamente, muito bem criado, talvez consiga, pelos meios morais, atingir alguma coisa desse tipo. Entendi. Mas, contudo, ele vai lutar contra a natureza caída dele, que Sim. isso daí é só na glória. Sem a graça é impossível algumas coisas. A graça é um instrumento de Deus para aperfeiçoamento. A graça é a lei de Deus escrita no coração do homem para que ele ame ela. Entendi. Então, como que o cara consegue fazer algo que ele não ama? Uhum. O problema, Malis, é o que a gente ama, cara. Sim. Não sei, já te falaram que Coca-Cola é ruim. Já. Por que a gente toma Coca, velho? 2 litros. Se é Gosta, ruim, né? mata. Sim. Todo mundo já falou. É ruim, mata. Por que você toma? Que é bom. Porque você ama, pô. É. Eu amo Coca-Cola. Uhum. Então, o que a gente ama é um problema. Aí, o que ele veio fazer? Vim fazer você amar minha lei. Uau. E você vai praticar ela, lembra da Coca, porque você ama. Você entendeu o que ele quer fazer com a gente? Uhum. E aí, a verdade sem a graça, ela é mera moralidade. Ela é lei. É a lei que os caras aplicavam lá e que eles não conseguiam fazer. Então, Davi, ó, te dá 10 mandamentos, Davi, eles são sérios. Beleza, Davi quebrou 9, mano. A gente está falando de um grande homem de Deus. 9 mandamentos quebrados por ele. Só não adorou outro Deus. De resto, ele fez tudo. Adulterou, cobiçou, tudo que você imaginar ele fez. E aí a gente olha para Davi e a gente vê que ele está cotado nos heróis da fé, Sim. porque é por graça. O homem segundo o coração de Deus ainda. O homem, Atos 13, o homem segundo o coração de Deus. E aí a gente olha João falando que Jesus tinha um equilíbrio entre a graça e a verdade.
Que louco E a isso. graça sem a verdade também é um problema. Uhum. Jesus chega numa adúltera e ele olha para ela, ele fala: onde estão os que te acusaram? Não, ninguém me acusou, nem eu te acuso, nem eu te condeno. Uhum. Graça, vá E e não não peque. peques mais. Como que ela ia conseguir agora? Você acha que aquela mulher não tinha tentado, cara? Com Ninguém está certeza. inserido numa vida promíscua, no extremo, ama isso. Uhum. Sempre vai existir um traço de moralidade, um limite, Uhum. que vai fazer com que as pessoas se sintam incomodadas. Sim. A gente sabe quando as coisas estão erradas. Uhum. Aquela mulher sabia. E talvez ela tivesse tentado diversas vezes. E Jesus também sabia, porque Jesus deu um alerta para ela. Então, ou seja, Jesus também sabia que ela ia tentar de novo. Aham. Alguma vez na vida dela, ela ia tentar tropeçar de alguma Se forma. ele não fala, Se ele não fala, beleza, morri ali. Tá transformada, nunca mais. Tipo, vai, agora você nunca mais vai pecar. Ele não fala isso, ele fala assim, vai, não peques mais. Ou seja, é um alerta. Ela ia sentir desejo, atração novamente. só por que esse agora tipo ela ia de coisa. conseguir. Entendi. E essa é a verdade. Uhum. Não é, Deus não quer que você caminhe com ele e caminhe pecando, que você seja uma prostituta ainda. Uhum. Ele quer que você não peque mais. E ele está te dando a graça para que você ame a lei dele. Entendi. Esse é o caminho que ele faz. E aí, o que acontece hoje? Graça sem verdade. Ele te perdoou. Ah, Ele lavou você com o sangue dele. sim. Vem aqui pra frente, eu vou pôr a mão na tua cabeça, cara. E não importa, se você cair 7 vezes, ele vai te perdoar 70 vezes 7. Tem verdade nisso. Tem. Mas se a gente fala só da graça, cara, é um problema. Sim. Só da graça sem a verdade, do que ela faz. Qual que é a função da graça? Paulo escreve para Tito o seguinte, um discípulo dele, que a graça ia fazer com que ele caminhasse na verdade, ia ensinar ele a caminhar na verdade. Uau. Então a graça, ela é um instrumento, é mais do que perdoar, é te fazer amar a lei de Deus e conseguir falar que sim para as coisas de Deus. Tão profundo isso porque eu acho que João, dentro dessas duas palavras, estava falando dele em si. Tipo, eu era isso e eu deixei a graça de Jesus, de Deus, me transformar ao longo dessa caminhada, né? Para no final ele falar que é o apóstolo amado por... O equilíbrio de João, de falar assim, batalhem pela fé Uhum. e saber que isso é graça. Uau. Apesar de ter uma batalha e um peso na batalha. Sim. Ame o seu irmão e dá suporte para ele. Uhum. O que ele está falando aí, Marisa? Ele está falando de coisas práticas, pô, de graça Sim. e verdade. Então, você ama, olha a praticidade de João, graça e verdade. Você ama, você está falando que ama a Deus, mas você não ama o seu próximo. Aplicabilidade Então não é disso, verdade, né? é mentira, pô. Uhum. Então ele falava a graça e a verdade como uma aplicação da graça. Uhum. Né? Então isso a gente também precisa entender. Legal. Uma palavra, um conteúdo de evangelho, por exemplo, precisa conter graça e verdade. Legal. Porque era a forma que Jesus caminhava na Terra. Cheio de graça e verdade. Cheio. Bom, a gente vai se alongar um pouquinho aí, mas eu preciso fazer essa pergunta também. Tá. A importância dele falar que Jesus Cristo era o verbo, e ele se manifestou, e ele era a palavra, enfim, a verdade, tem conotação do que Cristo ia fazer depois, de falar, eu vou voltar. Ou seja, ele estava corroborando, talvez, a palavra de Cristo. Falou assim, eu vou voltar. Quem tinha a capacidade de falar assim, eu vou voltar, eu vou, mas eu volto, era só o verbo. É só a palavra da verdade mesmo que poderia falar isso daí. Exatamente isso. O compromisso da verdade, né? E se você for usar a imaginação, tipo, o imaginário é muito importante para esse momento. Uhum. Para a gente conseguir conceber o que João estava tentando dizer. Certo. Deus fala e cria as coisas por meio de Cristo. Uhum. Esse Cristo vem aqui. Ele que está aqui falando cura, ser curado. Uhum. Ele que está falando. Você conseguiu entender o que o João sim. estava querendo dizer? Então, é exatamente o que você está falando. E aí, a garantia, e João vai dar ênfase nisso também lá no final. Jesus falando que vai voltar, o sermão escatológico de Mateus 24, Mateus relatando sobre os últimos dias, naquilo que Jesus estava falando. E aí a gente vê a garantia que João está dando. Quem falou, criou o que você está vendo. Uau. Quem falou, criou o que você está olhando, cara. Sim. Como que você não vai acreditar? Você está pisando no chão? O chão foi palavra dele. Você está olhando para o céu? Sim. O céu foi a palavra. Ele fez e foi feito para ele, cara. Aquele que fez todas as coisas está prometendo que vai voltar. Está prometendo que vai voltar e colocar tudo em ordem de novo. Que louco, né? Demais, Animal né? isso daí. É muito louco. Isso é muito Fantástico. animal. Vamos Muito lá, doido. Vamos. caminhar para os finalmente. Vamos lá. Verso 15. João dá testemunho dele e ele exclama: esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e que é superior a mim, porque já existia antes de mim.
todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Então, João, de novo, falando da identidade e falando, eu quero mostrar para vocês que Jesus é Deus. É isso que eu quero mostrar para vocês. Sim. Que ele é unigênito de Deus. E ser unigênito é ser um com Deus. Deus quando falou a palavra dele, criando todas as coisas, Cristo estava contido em Deus. Cristo estava em Deus. Então, o que aconteceu foi uma manifestação do Cristo, né, para salvar. Então, aqui o que João está tentando dizer é exatamente isso. E aí ele vai falar sobre a plenitude e sobre lei e graça. Né? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por Cristo. Ele está querendo fazer uma colocação de que a lei era ruim e foi dada por Moisés, e que graça e verdade foi dada por Jesus. Não. A lei, quem disse que a lei era ruim? Sabe qual que é o oposto de lei? Pasme, não é graça. O oposto de lei é pecado. Entendeu? Então, o que a graça veio fazer? Ela veio te fazer amar a lei. Ela veio escrever a lei no teu coração. Para a gente poder praticar a lei. Amando. Lembra a Coca? Ela. Lembra da Coca. Então, lembra da Coca aí. A Coca é importante você lembrar. Por que você faz? Você faz porque você ama. Agora eu tenho a capacidade de obedecer a lei porque eu amo a lei. Porque eu amo obedecer a lei. Eu amo obedecer a lei de Que Deus. louco. Eu amo a obediência. Sim. E mesmo que, olha como que é. Mesmo que você tropece, você não ama a queda. Você ama a lei. Sim. Eu conheço pessoas, Mali, que foram formadas na igreja. Cara, Deus... pessoas que tiveram experiências que, nesse momento, estão afastadas de Deus. Sim. A luta que essas pessoas enfrentam é daquilo que elas aprenderam de Deus contra aquilo que elas querem viver. Legal. Então, eu conheço uma pessoa, estava ministrando ela, hoje ela é envolvida com um monte de coisa bem pesada, e ela aprendeu na igreja. Ela aprendeu um monte de coisa. E, direto, ela tem síndrome do pânico. Por que ela tem síndrome do pânico? Pô, se entrega ao pecado, mergulha nele. Verdade. Por que não se mergulha e se entrega? Porque tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali que está fazendo oposição a isso. Que está fazendo com que ela entre em crise. Porque se sexo é bom, se prostituição é bom, se droga é bom, e você está mergulhado nisso, mergulha, pô. Qual que é o limite? Nenhum. Mas existe um limite. Porque existe alguma coisa ali que está se opondo. Existe uma verdade dentro dessa pessoa que ela está tentando infringir e atropelar. Que louco. E ela não está conseguindo. E que em determinado momento essa guerra vai ser maior. E isso se chama um processo da graça irresistível. Sim. Em determinado momento a graça vai te fazer amar Deus e praticar a palavra de Deus. Fantástico. Né? Esse é o processo. Né? E que acontece com a gente em um nível menor. Sim. Mas, por exemplo, a gente vai lá, fica nervoso e faz uma besteira. Porque está nervoso. Fala uma coisa que não deveria falar. Sei lá, olha para uma coisa que não deveria olhar. O que vem imediatamente na tua cabeça? Cristo. Né? Puta, mano, eu fiz errado, caramba. Que droga é isso. Olhei de novo, fiz de novo, falei de novo. É isso que a gente sente quando a gente pega, porque a gente ama a lei de Deus. Sim. A gente quer fazer o certo. Entendeu? E aí, o que João fala aqui é que a lei foi dada por Moisés. De fato, foi dada por Moisés, mas era a lei de Deus. Deus deu a Moisés. E Moisés manifestou a lei. Só que a lei era impraticável. O que ele está querendo dizer aqui é que agora a lei, a graça e a verdade é dada por Cristo. Ou seja, ele está fazendo vocês um com isso. Não é mais uma coisa externa, agora é uma coisa interna. Aquilo que Moisés falou e que não teve efeito porque era fora, ele está falando a graça e a verdade é dentro. Agora tem a capacidade de... É de dentro para fora. Não é uma coisa que você absorve, é uma coisa que você é. Às vezes você nem sabe, mas você é. E é uma das maiores evidências que você tem do Espírito Santo dentro de você, né? É você não mergulhar de fato. Existe sempre o borderline, né? Sempre tem a linha de divisão que você não pode ultrapassar. E quem não deixa você ultrapassar é justamente o Espírito Santo dentro de você. É isso que faz você ter o limite de todas as coisas, né? Por que não mergulha? Porque o Espírito Santo não deixa. Está selado para sempre em Cristo. E a pessoa acha, não, eu tenho controle. Cara, ela não tem controle nem para mergulhar profundamente, nem para querer, às vezes. Caraca. O que Deus está fazendo é realmente um trabalho de maturação. Né? Como aconteceu com a gente. Sim. Agora, é claro, a pessoa ela insiste no pecado, ela está caída no pecado, chega um momento que rompe.
Uhum. E aí Deus, a palavra fala em Romanos 1, que entrega essa pessoa aos seus próprios prazeres. Sim. E que esse é um castigo para ela. Uhum. O castigo dessa pessoa é entregar ela aos próprios prazeres dela. Eu acho que eu vejo isso também como uma falta de conhecimento, talvez, né? Porque, por exemplo, a pessoa que ela peca dessa forma e entende dessa forma, eu acho que ela cai num beco sem saída, que ela fala assim: eu pequei dessa forma e eu não sou amado por Deus, né? Tipo, eu não mereço perdão, eu nunca vou ter perdão de Deus. Mas em contrapartida, ela nunca vai se entregar totalmente ao pecado. Então ela fica, tipo, realmente num beco de saída, que ela não se sente merecedora da salvação, entendeu? De Cristo, e não tem a condição de se mergulhar e de morrer completamente Não peca espiritual. direito, né? Não peca direito, nem peca direito, nem se santifica direito. Então, a pessoa que não tem o conhecimento da verdade de Cristo, quanto Cristo quer fazer um processo de transformação, de amar a lei através da graça e tudo mais, porque é um processo. Não é que você vai parar de pecar do dia para a noite, né? Existe um processo para isso, né? Uhum. E aí a pessoa não entende isso, aí acaba se matando por besteira. Aí entra a síndrome de pânico, ansiedade, depressão, enfim, um monte de coisa. Não se sente amado o suficiente por Deus, nem odiado o suficiente pelo diabo, talvez seja essa colocação suficiente. É um muro, né? É um muro. É exatamente o que você falou. Eu acredito que é bem isso mesmo. A gente que já teve, a gente que já pisou fundo Já. no pecado, sabe o que é o que sente, né? Uhum. E aí ele termina falando assim: ninguém nunca viu a Deus, mas vocês viram Cristo, e Cristo é Deus. Uau. Ele termina falando isso. Uau. Ninguém nunca viu o Pai, mas Cristo estava aqui. Uau. Né? E quando você viu Cristo, os olhos dele refletiam o Pai. Ele era Deus manifesto aqui no meio da gente. Uau. Ele era o Logos de Deus, o sentido de tudo estava no meio da Cê é gente. louco. E aí essa primeira parte a gente termina aí, né? A gente termina aí, né? Porque senão a gente vai se alongar demais aí no podcast. Mas a gente faz várias partes aí de João. Faz. Eu acho fantástico essa introdução. Na verdade, é muito importante essa introdução de João, para você entender de fato quem é Cristo, né? De fato, quem estava pisando com a gente. Né? Quem desceu nessa terra e pisou aqui. Quem morreu na cruz. Quem morreu na cruz. É o único sentido de todas as coisas, né? E aí falando, exatamente. Exatamente. Né? Porque ele começa dando uma ênfase na identidade de Cristo, de quem ele era, Sim. e ele termina falando desse cara na cruz, cara. Uhum. Né? Então Uau. já estou dando spoiler dos últimos capítulos, né? Legal. E em poucos versículos ele faz isso, né? Ele A faz Bíblia isso. é fantástica, né? É. É fantástica. Não perca, então, os próximos podcasts aí sobre Verso verso a a verso, verso. sobre o livro de João. Quer dar um recado aí, falar alguma coisa? Assiste esse, compartilha com 2, 3 pessoas, Sim. né? E sei lá, escreve, lê. Venha para o discipulado, se puder, aí, quarta-feira. Beleza? Vai ser muito bem-vindo aí, tá bom? Compartilha, curte, tamo junto. Beijão. Tchau, tchau.